Eu saúdo os irmãos, os ouvintes que se encontram nesta praça com a paz do Senhor Jesus Cristo. Somos totalmente gratos a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos novamente neste lugar, esta porta que Deus abriu para a sua palavra, o seu evangelho, aquilo que está no coração de Deus seja conhecido dentre os homens, pois a vontade de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. A palavra de Deus, ela é rica, ela é maravilhosa, ela é eficaz e ela se cumpre em nossas vidas. E ela é rica em ensinamentos que nos traz edificação, que nos traz crescimento, que principalmente alimenta as nossas vidas e nos faz conhecer a vontade, a perfeita e maravilhosa vontade de Deus para com as nossas vidas. E eu sinto em meu coração de ler esta noite essa passagem, esse diálogo que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, teve com Nicodemos. João capítulo 3, a partir do versículo 1. E é interessante esta passagem, é interessante este diálogo, é interessante a visão que Jesus traz aos nossos corações, nos mostrando o novo nascimento. Diz assim a palavra de Deus: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então Nicodemos pergunta a Jesus: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Então Jesus respondeu a ele: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Glória a Deus. Interessante, não é? Interessante sabermos que Nicodemos era um mestre que conhecia a palavra de Deus. Ele conhecia as profecias, ele conhecia as Sagradas Escrituras, os livros de Isaías, e toda a palavra de Deus que já estava escrita naqueles tempos. Era um homem conhecedor, era um homem inteligente, era um homem que tinha sabedoria, era um homem que conseguia aconselhar as pessoas. E ele vem ter este diálogo com Jesus, pois Jesus
tendo a fama de fazer as maravilhas que ele fazia, Nicodemos fica admirado. Nicodemos se acha interessado em saber se realmente ali estava aquele que era profetizado, aquele que era aclamado no Antigo Testamento e que viria para reinar o povo judeu. Nicodemos se sente com esses questionamentos em seu coração, e ele vai ao encontro de Jesus. Quando ele entra, ele sendo mestre da palavra, conhecedor da palavra, um homem estudado, um homem com diploma, um homem que fazia parte dos fariseus, ele chega até Jesus e o respeita, chamando Jesus de mestre. E ele fala: sabemos que és mestre. Por quê? Porque Jesus, ele tinha o conhecimento de Deus. Jesus era a palavra de Deus tornada-se carne. Jesus era o amor de Deus formado em carne, transformado em carne, em pessoa viva. E as palavras que Jesus pronunciava eram palavras de sabedoria, palavras de ensinamento, palavras de edificação. Por isso, Nicodemos diz: Rabi, que quer dizer mestre. Sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. E que ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for contigo. E Nicodemos sentia que Jesus, tudo que ele fazia, só podia vir da parte de Deus. Era demonstrado ali o poder de Deus quando Jesus curava, quando Jesus libertava, quando ele falava, quando ele ensinava os mistérios de Deus, as bênçãos de Deus, o plano de Deus para com a vida do homem. Aí Jesus, vendo as palavras de Nicodemos, vendo que ele era um homem temente a Deus, porque era incrível que Jesus andava e havia uma multidão ali ao redor dele. E eram muitas pessoas, centenas de pessoas ao redor de Jesus Cristo. E Jesus sabia o que cada um estava pensando. Jesus sabia o coração de cada um ali. E ele prova isso. Por que ele prova isso? Porque em certo momento ele vai caminhando e havia ali uma multidão ao redor dele. E todos apertavam ele. E ele andando, uma mulher que já havia há muitos anos com uma hemorragia interna. Essa mulher sem forças, ela se arrasta. Ela começa a vencer a multidão pelas pernas das pessoas. E ela, esticando a mão, ela somente toca nas vestes de Jesus. Ela não chega nem a tocar na pele de Jesus. Ela não chega nem a pegar na pele de Jesus. Ela toca somente nas vestes dele. Imagine você no meio de uma multidão, essa multidão te apertando, você tentando passar. Vem alguém e toca na sua veste, na sua camisa, não sei, na sua calça. Eu tenho certeza que você não vai nem sentir.
Mas diz a palavra de Deus que Jesus sentiu. E ele para. E quando ele para, ele diz assim: quem me tocou? Os discípulos, achando que Jesus estava louco, não sei, questiona Jesus: Senhor, como tu podes fazer uma pergunta dessa? Uma pergunta tão óbvia. A multidão te sufoca e tu perguntas: Senhor, quem te tocou? Aí Jesus diz: não, alguém me tocou, porque de mim saíra virtude. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que Jesus conhece quem toca nele com fé, quem pensa nele, quem está com seu conhecimento, a sua atenção voltada para ele. Jesus conhece os corações. Então Jesus conhecia plenamente o coração de Nicodemos, que ele era um homem que conhecia a palavra, ele era um homem estudado, ele era um homem que temia a Deus, mesmo que ele fosse dos fariseus. Fariseus estes que prenderam Jesus, crucificaram Jesus. Porém, entre eles havia homens que enxergavam que Jesus era da parte de Deus. E Jesus, sabendo disso, Jesus é bem direto a ele: olha, aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Jesus só faltou dizer: aquele que não nascer de novo, ele vai para o inferno, mas se ele nascer, ele vai para o céu. Aí Nicodemos, sem entender, recebe aquela mensagem pela visão carnal que nós seres humanos temos, que nós não conseguimos discernir o carnal do espiritual. Nós só conseguimos entender que existe um mundo carnal, pois as nossas vidas estão voltadas para gozarmos as maravilhas carnais desse mundo, alimentando a nossa carne. E o espiritual deixado para trás, porque não temos nem muitas vezes o conhecimento de que existe uma vida espiritual e existe uma vida carnal, e que essas duas vidas todos os dias lutam dentro de mim e dentro de você. É uma guerra que acontece dentro de nós. O espiritual pedindo para que você se coloque na presença de Deus, que você dê ouvido à voz de Deus, e o carnal dizendo: não, você não precisa de Deus, você não precisa de Jesus, você não precisa aceitar a Jesus, você tem que viver, porque a sua vida você tem que curtir, você tem que gozar da vida, porque você só tem uma e ela logo vai se acabar. E essa guerra é todos os dias. Você sabia quem é que define quem vai vencer? É eu, é você. É eu quem defino quem ganha na guerra da minha vida. Se eu buscar a Deus, o espiritual vence. Se eu buscar ao mundo, o carnal vence. E todos têm um destino final. O espiritual vai me levar para a presença de Deus. O carnal vai me levar para a presença do inimigo da minha vida, chamado Satanás. Eu tenho que dizer a você: não existem 3 caminhos, não existem 4 caminhos, não existem 5 caminhos. O homem pode criar 1, 2, 3, 4, 5. O homem pode criar quantos ele quiser, mas só existem
dois caminhos, dois destinos, duas escolhas. Só existe o céu, só existe o inferno. O próprio Jesus foi a pessoa, vamos dizer assim, a pessoa que mais falou, o indivíduo, o ser. Como podemos definir Jesus? Ele foi quem mais falou sobre o inferno. Foi Jesus. Jesus define que existe o céu e existe o inferno. Se alguém vai para o céu, alguém também tem que ir lá para o inferno. Por quê? Porque se foi feito, é porque alguém tem que ir para lá. Deus é um Deus de justiça. Ele tem que ser justo. Se você busca Ele, você vai para perto dele. Se você não quer Ele, você vai para longe dele. Mas se eu quiser ir para o céu, o que eu tenho que fazer? Jesus respondeu: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos, olhando pela visão carnal, ele pergunta a Jesus: mas como, Senhor, um homem já velho pode nascer novamente? Porventura tem como ele voltar ao ventre da mãe dele e nascer? Olha a visão carnal, isso é impossível. É impossível. Pergunto a você que me escuta, que me dá atenção ou não. Você acha que dá para um homem voltar ele já velho, voltar para um ventre da sua mãe e nascer novamente? Você olhe para você e questione: você consegue voltar para o ventre da sua mãe e nascer novamente? Isso é impossível. Porque Jesus não estava falando para Nicodemos sobre o reino carnal. Jesus estava falando para Nicodemos sobre o reino espiritual. Por isso ele continua: não, Nicodemos, não pode. E eu não estou falando sobre o reino carnal, estou falando sobre o reino espiritual. O que eu quero dizer é que se o homem não nascer da água e ele não nascer do Espírito, ele não pode entrar no reino dos céus. Nicodemos, se o homem não crer em mim e ele não se batizar, ele não pode entrar no reino dos céus. Só existe uma maneira: é entregar a sua vida a Jesus. Essa é a única maneira. Havia um homem chamado Cornélio, que está escrito na palavra de Deus. Esse homem, ele lia a palavra de Deus, ele dava esmola, ele orava, ele tinha uma vida de bondade na presença de Deus, e Deus viu ele. Deus olhava para ele, Deus tinha atenção sobre ele, porque o seu coração era diferenciado. O seu coração era diferente, e Deus gostava do coração daquele homem. Todos os dias ele lia a palavra de Deus, todos os dias ele orava, todas as vezes que tinha oportunidade ele ajudava uma pessoa necessitada, ele dava alimento, ele dava dinheiro, ele dava vestimenta, ele dava condição da pessoa dormir. Enfim, Nicodemos tinha um coração caridoso, Cornélio tinha um coração caridoso. Ele ajudava as pessoas, mas ele ainda não tinha confessado a Jesus como seu Salvador. Com isso, Deus manda chamar alguém. Este alguém vai até Cornélio. Este homem de Deus chega lá e diz: Cornélio, Deus tem recebido tudo que tu tens feito para ele. Deus tem colocado os seus olhos sobre a tua vida, e Deus tem se agradado com o teu coração. Mas ainda te falta uma coisa. E ele perguntou: o que me falta? Falta você confessar
a Jesus como seu Salvador. Então não importa, meu amado, o que você faça. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que a salvação não é pelas obras para que ninguém se glorie. A salvação é pela fé. E fé em Deus, fé na pessoa de Jesus Cristo. Por isso você precisa nascer de novo, para que você possa entrar no reino de Deus. Não existe outra maneira, não existe outro caminho, não existe outra saída. Todos apontam para Jesus. Toda definição aponta para Jesus, pois Ele é o único, a única saída. Você pode pensar que você não precisa de Deus. Ora, todos os dias alguém tem lutado, alguém tem se empenhado para que você não dê ouvido à voz de Deus. Para que você não creia na palavra de Deus. Mas nós sempre estaremos aqui neste lugar até a vinda de Jesus, fazendo esse trabalho, levando este ide aos vossos corações. E essas são as palavras de Deus para você essa noite. Deus entregou a mim para entregar a você. Desejo que Deus possa te abençoar, desejo que Deus possa continuamente te dar graça, te ajudar, te abençoar naquilo que você tanto tem pedido a Ele. E aqui eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém.